Quero falar nos bandidólatras e democidas. É uma expressão interessante, foi utilizada por um procurador da República, indignado contra a atitude de alguns, mas principalmente do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes fez uma declaração pública que estamos prendendo demais no Brasil, que prender demais é fornecer mão de obra barata para a facção criminosa chamada PCC. O ministro Gilmar Mendes afirmou isso, estamos prendendo demais, e que prender demais é fornecer mão de obra barata para o PCC, que controla, segundo ele, os presídios. Bom, uma afirmação dessas por um jurista, membro da mais alta corte do Brasil, é deprimente, é pusilânime, é revoltante para um cidadão comum. E este procurador, então, usou esse termo bandidólatra para caracterizar uma pessoa que idolatra os bandidos. Bandido no Brasil tem todo o direito, uma impunidade razoavelmente muito grande, porque a maioria dos crimes não geram prisão. Os que são presos não ficam presos, são soltos. Os que ficam presos no julgamento, em grande parte, recebem alívio, e se recebem alguma pena, em geral é leve, é transformada em pena alternativa, e quando, em último caso, pela gravidade ou hediondez do crime, a pessoa fica presa, tem a progressão de pena. Ele fica preso só um pouquinho, um sexto da pena. Depois, ele vai entrando em situações de mais relaxamento da pena, até prisão domiciliar, enfim, com facilidades. A maioria dessa gente não se conserta, não muda de vida. Uns poucos se convertem, a maioria continua no crime. E o resultado disso tudo é que a esmagadora maioria dos crimes não são punidos no Brasil. Ainda assim, o ministro diz que estamos prendendo demais. Houve uma política de não aumentar as vagas em presídios. A população aumenta, porém os presídios não aumentaram muito as vagas, aumentaram muito pouco. E isto de propósito, para gerar esse tipo de comentário. Não dá para prender mais, não tem onde pôr. As cadeias e presídios estão cheias, então não tem onde pôr. Tudo parece parte de um plano maquiavélico, diabólico, arquitetado para estimular o erro, o pecado e o crime no Brasil. O procurador chama então de bandidólatras, esses que idolatram os bandidos. Bandido tem direitos humanos, a família recebe salário. Agora, as vítimas, nada, nada, nada. As vítimas que foram mortas, assassinadas, as famílias não recebem nada. E quando a pessoa não é morta, mas fica aleijada, não recebe nada do poder público. Agora, o bandido tem todo o direito. Então, esse procurador chamou essa atitude do ministro Gilmar Mendes de uma atitude pusilânime. São idólatras da bandidagem, são apoiadores, são estimuladores, esses magistrados que pensam assim, que agem assim, que facilitam a soltura dos criminosos, eles estão estimulando o crime. O ministro Sérgio Moro mandou um projeto pelo governo para o Congresso sobre endurecimento do tratamento de crimes. O raciocínio é muito lógico. O Brasil tem uma quantidade enorme de crimes que são cometidos. Nós precisamos punir com mais rigor e tratar com mais dureza os criminosos para desestimulá-los a continuar no crime e desestimular os iniciantes a progredirem no crime. As pessoas têm que saber que há punição para o crime. Este é o raciocínio
lógico, mas por causa dos bandidólatras no Congresso, esse projeto já foi muito enxugado, reduzido e estão devagar gerando um documento, uma lei que endurece um pouquinho só. Por exemplo, aumenta para 40 anos o limite de pena no Brasil, era de 30 anos, aumenta para 40, e algumas outras medidas que não são muito efetivas, são leves, digamos assim, em relação ao que o ministro Sérgio Moro queria. Ele queria um endurecimento grande contra o crime, para desestimular as pessoas. Aí o procurador diz o seguinte: esses bandidólatras também são democidas. O que quer dizer a palavra democida? Cida é assassino que mata o povo. Quem defende bandido está contra o povo, a favor da morte do povo. E porque bandido está matando o povo. Se facilita a vida do bandido, ele vai matar mais ainda. Ele disse: estão confundindo totalmente causa e efeito. Nós estamos prendendo muito, então a solução é prender pouco. Vamos diminuir a prisão das pessoas, vamos soltar mais presos. Não. Nós queremos diminuir a população carcerária diminuindo os crimes. O Brasil tem crime demais, tem que diminuir. No Brasil, os assassinatos são recorde no mundo. 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Não há nenhum país do mundo, nem em guerra, que mata tanto assim. 60 mil assassinatos registrados. Fora os que ficam escondidos. E são muitos também. Os assassinatos registrados somam a 60 mil no Brasil, recorde no mundo. Bem, e os outros crimes que não são assassinatos? Roubos, assaltos e coisas de várias maneiras, outros crimes. O Brasil tem crime demais. Então a solução não é prender menos. Não haverá estímulo para diminuir o crime. Pelo contrário, vai facilitar o aumento da criminalidade. O mesmo raciocínio é usado hipocritamente por esses defensores da liberação da maconha. O problema com a maconha, segundo eles, é porque é proibida. Quando ela for liberada, as pessoas vão ter liberdade de comprar maconha, então não vão precisar cometer crimes por causa da necessidade de maconha. Vai haver liberdade. Isso já foi testado em outros países. A Holanda está desesperada, querendo voltar atrás. Liberou a venda da maconha e de outras drogas, está querendo voltar atrás. Eles estão vendo que isso só piorou a situação. Com relação ao adultério, então, o adultério era crime. Hoje, no Brasil, se estimula isso nas escolas, nas novelas, nos livros escolares. Isso é estimulado, porque o raciocínio é o seguinte: os problemas estão acontecendo porque há repressão ao sexo entre crianças. Vamos liberar e aí vai perder aquela aura de proibido e as pessoas vão encarar isso com mais naturalidade. Ou seja, está tudo ao contrário do que nós entendemos. Prender menos não vai aliviar os crimes, pelo contrário, vai estimular a criminalidade. Nós queremos que se prenda menos, sim, diz o procurador, mas por cometerem menos crimes. Temos que endurecer as penas e as condições de prisão para que as pessoas não se animem a cometer mais crimes. O favorecimento aos criminosos é muito grande no Brasil. A progressão de pena, saidinha e visita sexual, visita íntima. Bandido tem direito a receber visita íntima. Ele nem é casado, mas arranja lá alguém que vai entrar lá a título de visita íntima
para fazer servir de aviãozinho para o crime. Ou seja, há muita coisa no Brasil de lei, sabidamente, para facilitar a vida do bandido. E nada para tentar compensar um pouquinho as vítimas desses bandidos. Ou seja, uma injustiça muito grande. E o pior, que tem gente grande que a defenda. O ministro Gilmar Mendes saiu em público. Os outros não assumiram tão publicamente assim essa posição. E o procurador, indignado, disse: a causa não é prender muito, não é prender muito que está estimulando o crime, é o contrário. E então nós temos que diminuir os crimes para diminuir as prisões. É um raciocínio muito lógico. Agora a gente fica indignado como alguém tem coragem de trocar o certo pelo errado, o justo pelo injusto, a causa pelo efeito. Bom, e nós com isto? E daí? O cristão não vai se engajar numa campanha de revolta contra isso, de modificação das leis. Nós desejamos que isso aconteça para termos um Brasil mais justo, mas nós não trabalhamos nessa área. O nosso assunto é espiritual. Nós pregamos o evangelho. O mundo está injusto. O mundo está posto no maligno. Nós não temos que melhorar o mundo. Se ele melhorar, amém. Nós vamos apoiar, mas o nosso trabalho é salvar as vidas que estão no pecado e longe de Deus. O nosso trabalho é espiritual. Nós não queremos necessariamente mudar, melhorar o Brasil. Nós queremos salvar as vidas desse Brasil injusto, as pessoas que estão no pecado, para que elas venham para o Senhor. Então vamos procurar entender isto. A situação é muito complexa, essa questão de justiça, de criminalidade, prisões, penitenciárias, a vida dentro das penitenciárias, tudo isso é muito complexo. Não é assunto para leigos e principalmente quem não é deste mundo. Quem não é deste mundo, nós temos que crer que é Deus quem vai nos proteger do bandido na rua. A gente vai procurar andar de uma maneira mais cautelosa. Não vai ficar abrindo celular na rua, dando bobeira, aí de um jeito ou de outro. A gente vai procurar ser mais cauteloso, mas sabendo que tudo que acontecerá conosco é porque Deus vai permitir, porque nós estamos na obra dele, nós estamos empenhados em fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que o mundo é injusto. Nós sabemos dos riscos que estamos cometendo ao andar pelas ruas, mas nós estamos dependendo de Deus e não vamos parar de andar. Nós vamos continuar fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, visitando os irmãos. Isso é muito importante. O crente que dá desculpa de que o ambiente está perigoso para não fazer a obra de Deus, isso é só desculpa mesmo. A situação do mundo que vai piorar não é justificativa para você não fazer a obra de Deus. Procure entender isto, meu irmão, minha irmã.